Fala galera, vamos agora continuar nosso curso de orgânica avançada para apressados. Vamos ver agora formação de alcenos. Alceno, né, uma espécie química muito importante para a química orgânica. Hidrocarboneto tem muita reação importante, um curso bem extenso na parte de alceno. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui, certo? Primeira parte é ver como forma um alceno, né? Bom, existem 4 maneiras de você formar um alceno. A primeira é desalogenar um haleto de alquila com base forte meio alcoólico. E já vamos começar por essa aqui já. Primeiro e mais importante, isso aqui eu não coloquei de capricho não, não tô de sacanagem com você não. Isso aqui é para guardar. Tem que ser em meio alcoólico. Ah, pode ser... Não, cara, eu falei alcoólico é alcoólico. Alcoólico. Meio alcoólico. Certo? Não pode ser em outro meio. Por que disso? Vamos ver. Como é que é feito isso aqui? Bom, haleto de alquila tá ligado já, né? É um alcano que possui, no lugar de um H, tem um haleto, né? Um halogênio. Como é que se faz isso aqui então? Ó, eu tenho aqui um alcano. Aqui são outros grupos que vão estar ligados a esses dois carbonos. Ah, detalhe. Para não falar que eu vou estar carteando, é o seguinte. O mecanismo pelo qual opera essa reação aqui é um mecanismo de eliminação. Só que existem vários tipos de eliminação. Tem a alfa-eliminação, a beta-eliminação, a gama-eliminação e assim por diante. As que eu conheço são essas, pelo menos. Cara, a alfa-eliminação não vai cair em vestibular, porque... Não sei se cai no IME, mas eu não estou interessado no IME. Mas não vai cair em vestibular, talvez o IME caia, mas eu não sei. Não vai cair em vestibular porque, mano, tem formação de carbeno, é um negócio mó estranho. E a gama-eliminação é quando você tem, né... formação de ciclo, uma parada mó estranha. Foquemos apenas na beta-eliminação, ou seja, quando há eliminação entre dois carbonos vicinais, certo? Bom, você vai pegar um haleto de alquila, que é esse aqui, ou seja, você vai ter um halogênio aqui e um H aqui, e o que tu vai fazer? Tu vai reagir com base forte em meio alcoólico. Essa base forte, em teoria pode ser qualquer base, mas geralmente as que são usadas são hidróxido de potássio e soda cáustica. Só que a soda cáustica não é tão usada assim. O que você mais vê é hidróxido de potássio. Pode colocar direto na prova que está suave, certo? Então já vou até colocar aqui, ó, hidróxido de potássio em meio alcoólico, evidentemente, tem que ser alcoólico. Vou reagir, não precisa de catalisador. Lembrando que tem que ser anidro, mas é porque assim, se for em meio alcoólico já é anidro, né, em tese. É porque senão você vai ter o mecanismo por aquoso. E por que tem que ser meio alcoólico? Porque somente em meio alcoólico essa reação vai operar por eliminação. E como é que se dá a operação dessa reação? Como é que funciona esse mecanismo de beta-eliminação? É o seguinte, pega o composto KOH, faz a análise do delta, ou seja, da distribuição eletrônica. A hidroxila é um composto altamente eletronegativo, então vai puxar o elétron para cá. Conclusão, vai ter um acúmulo de carga negativa aqui, o delta menos está na hidroxila, certo? E o potássio é muito positivo, delta mais. E aqui, bom, na ligação CH, o H é o que puxa, é o mais eletropositivo, porque o C é mais eletronegativo. Então aqui é delta mais, analogamente aqui é delta menos, certo? O que vai acontecer? Por análise de delta, você percebe o quê? Que o K, ou seja, o potássio, vai atacar o X e a hidroxila vai atacar o H. A questão é, como é que é feito esse ataque? Bom, temos que lembrar uma coisa. Como são íons que vão estar se movimentando aqui, a cisão das ligações não vai ser homolítica, ela vai ser uma cisão heterolítica. De tal forma que quando a hidroxila for atacar o H, vai sair um H+. Conclusão, a ligação vai ficar toda para o carbono. Para esse carbono aqui. Vai virar imediatamente um carbânion. Só que o que acontece? Isso não é o H que é atacado primeiro. Quem é atacado primeiro é o X. O K, quando tirar o X, ele vai formar KX. A questão é que o X, por ele ser mais eletronegativo que o carbono, ele vai puxar a ligação inteira para si. Ou seja, ele vai puxar esse parzinho de elétrons para poder fazer ligação com o K. Certo? Vai puxar esse par de elétrons para ele, para ter o par aqui. Aqui é cátion, né? Então não vai ter elétron, para juntar e formar uma ligação. Beleza? E aí isso aqui vai virar positivo, isso aqui vai ficar negativo, né? Como eu falei aqui. Isso aqui vai acontecer. Essa ligação aqui, ela vai descer para cá, para conseguir estabilizar o composto, cada carbono ficar com
4 ligações, ou né, o octeto completo. E aí você tem o alceno, que é esse camarada aqui. Beleza? Toda reação que produz alceno funciona por esse mecanismo, certo? Então, desidratação intramolecular de álcool, redução de alcino e assim por diante, tudo funciona dessa maneira, beleza? Beleza. Bom, e os outros produtos vão ser KX e água. Beleza? A pergunta é, por que tem que ser em meio alcoólico? Simples. Vamos supor que o meio fosse aquoso. Se o meio for aquoso, não vai ser o mecanismo de beta-eliminação que vai funcionar. Ah, é alfa-eliminação? Não, nem eliminação é. É o mecanismo de substituição que a gente já viu. Claro que não oficialmente assim, mas a gente já viu. Por exemplo, na halogenação de alcanos. O que vai acontecer? Com o meio aquoso, vai ter simplesmente uma substituição. Esse K vai juntar com esse X e esse OH vai ir para o lugar onde o X foi tirado. Ou seja, vai ter a formação de um álcool e não de um alceno. Beleza? Então, em aquoso, tem formação de álcool, não de alceno. Alcoólico e alceno. Tranquilo? Beleza. Uma coisa que é importante a gente saber é a famosa regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev, primeiro que tem duas datilografias. Eu escrevo Zaitsev assim, que é uma das maneiras de se escrever. Tem Zaitsev também, que é assim, eu acho que é assim, se eu não me engano. Mas eu não vou escrever assim, porque eu escrevo assim, tá? Não gostou, caguei. A questão é, a regra de Zaitsev, ela tem duas maneiras de ser enunciada. A maneira bosta, que é a maneira que ensina no ensino médio, e a maneira mais correta, que é a maneira que se ensina geralmente no meio IMITA. Certo? Como é que é a maneira do ensino médio? É a seguinte maneira. A regra de Zaitsev, né, segundo os parâmetros de ensino médio, é que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. O que eu quis dizer? É assim. Vamos supor que eu quero formar um alceno. Eu tenho o seguinte composto. Eu tenho H3C, CH cloro, CH2, sei lá, CH2, CH3. Certo? Ou seja, deixa eu até ajustar aqui, ó. Eu tenho isso daqui acontecendo e isso daqui acontecendo. A pergunta é, mano, onde vai surgir a dupla? Né? Fazendo essa reação aqui toda e tal. Onde vai surgir a dupla? Ah, já sei, eu vou ficar no KOH, não sei o que. Não, não precisa disso. Certo? Até tem uma maneira de fazer isso, mas não precisa disso, tá? A questão é que, segundo a regra do ensino médio, o H sai do menos hidrogenado. Ou seja, o H vai sair desse daqui. Certo? Porque tem o H aqui tem menos H, esse carbono aqui tem dois hidrogênios, contando com esse. E esse aqui tem 3 hidrogênios, contando com esse. Certo? Esse aqui é mais hidrogenado, logo o H não sai dele. Certo? Então o H vai ser do outro. E aí, esses aqui vão embora, você tem a dupla. Beleza? Essa é a maneira de ensino médio. Agora, ela tem um problema. Qual é o problema? Nem sempre funciona. Qual que é a maneira IMITA de você fazer esse negócio? A maneira IMITA é assim. Ela às vezes é meio complicada. Ela funciona assim. Vamos supor que eu tenho esse composto aqui. É esse aqui, se não me engano. CH2, CH3, CH2, CH3. Certo? Não é esse composto. Não é esse, é esse aqui, rapaz. Acho que é esse aqui. Acho que é esse, certo? É esse. Só que aqui não tem H, eu tenho vamos supor, eu tenho um cloro. Aqui. Pergunta, onde vai surgir a dupla? Letra A, aqui. Letra B, aqui. Resposta, nenhum dos dois. A dupla vai surgir aqui. E aí você me pergunta, cara, tá de sacanagem? Que brisa é essa? Então, a regra de ensino médio não funciona nesse caso. Por quê? Porque não é a regra certa. A regra que se ensina no meio Itaim, de novo, eu não vou falar se é a regra certa, porque eu não sei, vai que tem uma regra mais complexa aí que eu não tô ligado. Mas,
A regra de Zaitsev, ela diz basicamente o seguinte: vai surgir o alceno mais substituído. Que é isso? O alceno mais substituído é aquele que, quando formar a dupla, eu vou ter mais grupos substituintes, não hidrogênios, certo? Então, por exemplo, o que é mais provável formar? Eu tenho um H aqui, um H aqui, um H aqui e um CH3 aqui, ou um CH3, um CH3, HH? O segundo caso, certo? Então, essa é a lógica. A ordem de estabilidade, ou seja, a ordem de probabilidade de formar um composto é a seguinte: é mais provável tu formar um alceno completamente substituído do que formar um alceno substituído dessa maneira, que é mais provável de formar do que isso daqui, que é mais estável e provável do que isso daqui, que é mais provável. Enfim, você entendeu o caso. Só esse caso aqui tem que tomar cuidado. A assimetria em Zaitsev é mais estável, certo? Ou seja, ter dois substituintes do lado da ligação é mais estável do que ter uma simetria, tá? Segundo Zaitsev. Ou em outras palavras, não, em outras palavras nada. É esse aqui mesmo, tá? E assim por diante. Essa é a regra. Vai, tira foto aí, não sei, decora, escreve aí porque eu tô pagando. Tá, então como é que eu faria esse composto? Faria assim, ó. Tá aqui o Cl, não tá? Tá. O que acontece? Qual que é o mais substituído? É quando a dupla vai estar aqui. Por que isso? Porque nesse caso, ó, o H saiu, né? Então, beleza, o H saiu aqui, né? Saiu o H aqui, então. Nesse caso, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter, saiu o H aqui também no caso. Eu vou ter C dupla C, H, CH2, CH3, H3C, H3C. Certo? Ou seja, eu tenho esse grupo, eu tenho esse hidrogênio daqui que sobrou e esse grupo, sem o cloro. É o mais substituído. Qualquer outro que você pegue não vai ser o mais substituído. Certo? Se eu pegasse aqui, ó, eu ia ter, tira o H, eu ia ter H grupo e aqui eu ia ter H grupo. Não ia dar bom. Entendeu? Essa é a lógica. Eu ia ter dois grupos só. E assim por diante. Então é assim que você faz. Tem uma explicação por isso? Tem. Rearranjo de carbocato. Você quer saber como é que faz isso? Deixa nos comentários. Eu tenho que correr aqui com a matéria. Mas, em suma, é rearranjo de carbocato. Tá? O carbocato vai rearranjar de um secundário para um terciário, que é o mais estável. Enfim. Desidratação intramolecular de álcoois. Vamos lá. Importante lembrar de uma coisa, tá? No Zaitsev, o trans ele é mais estável que o cis, certo? Trans, cis, ou seja, para quem não lembra, trans é quando eu tenho algo mais ou menos assim. Vou chamar o grupo de menor importância de azinho e o maior de azão, tá? Trans é quando eu tenho algo assim, né? Trans. E cis é quando eu tenho algo assim. Ou seja, os grupos mais importantes vão estar em posições, entre aspas, diametralmente opostas, e aqui vão estar em posições de mesmo lado em relação a esse eixo de simetria aqui. Em relação a esse eixo, não de simetria. Certo? Esses são os grupos mais importantes. Como é que eu acho os grupos mais importantes? Não é tópico dessa aula, tá? Mas é basicamente por análise de... Por análise de número atômico. Enfim. O trans é mais estável que o cis, tá? Lembra disso? Como é que eu lembro disso? Ora, trans ele é representado por E e cis por Z. Como é que eu lembro qual que é o símbolo? Caralho, mano. Tá, Z é de cis. Eu lembro assim, tá? Z, cis, eu lembro assim. Não me julgue. E E é o trans. E ele é mais estável. E de estável. Carteou? Não, eu sou só um mnemônico. Mas enfim, lembra disso, tá? Enfim, vamos continuar com a matéria. Desidratar intramolecularmente um álcool. É tranquilo, mas tomar cuidado com o rearranjo, tá? Usar sempre a regra de Zaitsev. Sempre use a regra de Zaitsev, tá? Como é que eu vou desidratar intramolecularmente um álcool? Toma cuidado com a intermolecular. A intermolecular, ela acontece numa temperatura mais baixa. A intramolecular, ela acontece numa temperatura mais alta, porque tem que romper ligações interatômicas, certo? Mas como é que eu faço isso? Simples. Eu pego um álcool
e eu vou aquecer a mais ou menos 170 graus Celsius. A gente fala que é 180, 140, 160, enfim. Mas geralmente é 170 a 180, tá? Catalisando isso por um ácido. Os ácidos usados são geralmente o sulfúrico, o fosfórico ou o óxido de alumínio. Como assim? Óxido de alumínio é ácido? Cara, não tem só ácido de arrênios. Tem ácido de Bronço-de-Lowry, ácido de Lewis e assim por diante. Esse aqui é um ácido de Lewis. Beleza? Se eu não estou enganado. E isso aqui, pelo mesmo mecanismo que eu falei antes, vai formar essa porra aqui, ó. Quanto tempo eu tenho, cara? Acho que eu tô demorando muito tempo. Ih, rapaz, tem que parar. Tá muito alto. Falou, abraço, nós e tchau.